O fundamentalismo sergianista. A data de 7 de setembro é emblemática para o nosso país. Muitos brasileiros ainda desconhecem a história do Brasil e a maioria ainda desconhece a sua própria história. O rei Salomão, em seu magnífico Eclesiastes, nos ensina que muitos não lembram nem sequer do dia de ontem. O fato é que, sejam pelas lições do rei Salomão ou pelas lições de história, sabemos que, no fundo, o que se luta é por mais independência e menos mortes. Alguns, porém, desprezam o conhecimento, vendem sua liberdade, acorrentam-se em seus líderes políticos e temem mais do que tudo a independência. O conhecimento pode curar corações de homens violentos, como o meu, que há anos provocado frequentemente não me meto em nenhuma briga. A ignorância é facilmente provocada, por isso se fala geralmente que as brigas são desinteligências. Apesar disso, quando se vai mais a fundo, se percebe que o antagonismo de sabedoria não é estupidez, é o fundamentalismo. E pior do que o fundamentalismo religioso, é o fundamentalismo político. Interpretar de modo literal certas passagens de escrituras tidas como sagradas é o que se entende modernamente como fundamentalismo. Por extensão, é possível acrescentar que a obediência excessiva e literal é a fábrica de fundamentalistas. Normalmente, esses fanáticos têm pouco conhecimento, pouco sabem sobre sua história, e quando sabem é apenas decoreba, não há análise profunda ou em contexto. Eles se apegam em pequenas frases, repetem até que pareçam verdades absolutas, inescapáveis e, finalmente, vivem e morrem por elas sem nenhuma possibilidade, ainda que remota, de mudar de opinião. Perceba que enquanto eu buscava descrever um fanático religioso fundamentalista, eu descrevi um sergianista, com precisão. A diferença básica é que os fundamentalistas da religião aprenderam sobre o Deus deles com a cultura transmitida por milhares de anos, enquanto o sergianista finge manter sua religião intacta para seguir o Deus de carne, um político fraco e demagogo. As ideias desses cidadãos são impossíveis de se compreender, porque parecem espasmos. Uma mistura de esquizofrenia ideológica com fanatismo doente. Na cabeça deles reverbera uma ideia de progresso, não de futuro, mas de presente. Eles acreditam e, pior, bradam, sem nenhuma vergonha, que a nossa cidade está bem administrada, que houve um grande progresso e que somos referência para outros municípios. Se o Deus deles diz uma frase, eles tomam isso como verdade. Daí o fundamentalismo. E gastam seus pulmões e saliva repetindo: vão perder de novo. Isso é o que dizem, porque quando eles escrevem essa frase curta, eles escrevem errado. Segue o líder, vão perder de novo, vai papai, é ele de novo, ficha suja, mas não é o único. Quem chamou o povo de hiena não foi ela, foi ele. A turma do denuncismo, blá blá blá. Existem formas de ofensas comuns, mas a mais utilizada contra os que discordam, por exemplo, é caga-pau. Essa última expressão ofensiva, por tentar imputar a alguém que discorda mais uma comparação com animais, no caso do exemplo em tela, as galinhas, que vivem em puleiros e defecam nos mesmos, a oposição poderia devolver a ofensa, caga-curral, por exemplo, já que se chama de lide o coroné, e esses coronéis mantêm seus súditos bem cercados, como gados presos em currais eleitoreiros. Imagine o nível de um debate em que, de um lado, alguns são chamados de galinha e a retribuição do outro lado é chamar o primeiro de vaca, boi, pobre, vergonhoso, inútil, nojento. Todo curral é cercado. Por isso, devemos nos livrar desse tipo de comportamento. Os argumentos da oposição também não andam muito bem. Por isso, desde já, é preciso também se afastar de qualquer sinal de fanatismo. Estamos tentando eleger alguém que possa administrar com impessoalidade e eficiência e afastar cada vez mais o município do populismo. Partidos separam. Isso é, inclusive, a etimologia da palavra partido. A grande mudança será imposta pelo comportamento do próprio cidadão, porque políticos estarão sempre brigando, ou melhor, estimulando o povo a brigar pelos seus interesses.
Infelizmente, estamos longe demais de um cenário ideal. De um lado, temos pessoas que querem um município livre de correntes, coronéis, ditadura e anseia pela mudança. Do outro lado, defensores de uma ideia fixa, o ex-prefeito. Nada mais. Não há dúvida de minha parte de que este ano é o ano de saída do ex-prefeito. Não há nenhuma possibilidade de ele continuar dando as cartas por aqui. Os que acumulam condições já perceberam e estão preparando empreendimentos fora para o ano que vem. Somente os pequeninos do funcionalismo temporário estão realmente comprando a ideia de que ainda há alguma chance. O ano de 2020 já deu todos os sinais possíveis de que o mundo jamais será o mesmo depois dele. Nós precisamos também de renovação. Precisamos de ideias novas, ideias maiores e menos mediocridade nos desgovernando. Longe do ideal, mas nunca se afastando da busca incansável por ele. O ideal é o que nos move, a mediocridade é o que nos trava, nos acomoda, nos estaciona. A mediocridade já governou por tempo demais. Os fundamentalistas já provaram sua incompetência. A ignorância já gritou mais alto e por muito tempo. Os chavões, as frases feitas e o repeteco enfadonho das falácias já perdurou por demais. Vamos torcer para que não seja preciso um derramamento de sangue de nenhum panelense, pois o fundamentalismo religioso ou político é o cerne de toda intolerância, injustiça e terror. Pierre Logan, para o site www.panelaspernambuco.com e para o movimentocultural.org.